Estamos recebendo aqui o Christian Rizardi, que é gestor de franchise e novos negócios da Bitcom, e também o Pedro Bocchese, que é proprietário da empresa Núcleo Sistemas, e nós vamos falar aqui sobre vários assuntos ligados à tecnologia, porque a mistura entre tecnologia e a vida real povoa o imaginário humano há muito tempo, né? Já há algumas décadas, e ela chegou efetivamente às mãos dos usuários com o desenvolvimento dos conceitos de realidade virtual e realidade aumentada. E o que eles estão, o que eles são, afinal, né? As pessoas têm muita dúvida sobre isso, e é por isso que a gente começa a nossa conversa aí, primeiro saudando a presença do Pedro e do Christian aqui na Bitcom TV, para trazer aí à luz das pessoas esse conhecimento, pois geralmente o que vem acontecendo na humanidade é um grande progresso nessa área, e a própria humanidade se vendo como algo que está em pleno aprimoramento por meio dessas ferramentas tecnológicas. Então, sejam muito bem-vindos, Pedro. Bom dia. Bom dia, obrigado. Agradecer a Bitcom, pela oportunidade de nós podermos conversar sobre essas tecnologias, sobre esses conceitos, e aí se colocar à total disposição aí no que eu puder contribuir, nessa relação aí tecnológica. Christian, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na Bitcom TV falando de algo que nos move todos os dias, que é a tecnologia e o bem-estar das pessoas através das ferramentas que a gente está desenvolvendo aí. Maravilha. Dentro desse universo aí de novidades, de inovação, o que é esse conceito tecnológico? Como é essa experiência, que busca aí imergir as pessoas ultimamente na internet? Perfeito. O que eu posso caracterizar, e é algo que nós falamos muito de tecnologias emergentes, e quando a gente fala de tecnologias emergentes, nós imaginamos que elas precisam ainda estar adaptadas tanto na questão tecnológica de hardware, software, bem como a utilização dos usuários, a cultura dos usuários perante isso aí. Quando a gente fala de experiência imersiva, significa o quê? Nós criarmos uma experiência única para o nosso cliente, o nosso usuário que usa dessa tecnologia. Experiência imersiva é como se fosse um grande guarda-chuva, com várias tecnologias, vamos chamar assim, ou conceitos. Um é o de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, e dentro dessa concepção também vídeos e imagens 360. Quando muitas pessoas ficam na dúvida, o que é uma realidade virtual, o que é uma realidade aumentada? Imaginem o seguinte: sempre que existir um cenário virtual onde nós inserimos o usuário dentro desse cenário, a gente utiliza o conceito de realidade virtual. Para isso, nós precisamos de dispositivos. Exemplo, eu vou colocar um óculos, que é um VR, que se chama um óculos virtual, e eu entro dentro de um ambiente e começo a interagir dentro desse ambiente. Então, ele é desenvolvido dentro de modelos 3D, e aí eu consigo andar, caminhar, fazer interações. No sentido de realidade aumentada, significa que nós projetamos objetos dentro da realidade. E aí nós temos uma das características de facilidade de compreensão, é a questão dos filtros do Instagram. Os filtros do Instagram nada mais é que um processo de realidade aumentada, onde a gente coloca objetos dentro da nossa cena real. Claro que isso são para entretenimento. Hoje, a maioria das empresas estão começando a utilizar isso a nível de apresentação de produto. Por exemplo, eu colocar um celular na frente de um rótulo e o rótulo começar a fazer alguma ação, uma interação. Quando nós queremos fazer algum outro processo de visualizar como é que foi produzido isso. Como eu monto esse produto. E aí eu posso utilizar o conceito de realidade aumentada para conseguir fazer com que o meu produto ele consiga, entre aspas, conversar com o meu usuário, criando uma experiência, A Jack Daniels fez um aplicativo onde vocês colocam o celular, baixam o aplicativo da Jack Daniels, colocam o celular no rótulo e o rótulo começa a conversar com a pessoa. Então, isso é muito interessante. Hoje, várias empresas estão nesse momento, Então, está num processo muito exponencial dentro dessa concepção. Christian Rizardi, e onde que a Bitcom também se conecta a essa ideia e também traz uma vanguarda para o nosso mercado local?
Muito boa a pergunta, Portela. Nós, desde sempre, imaginávamos que este projeto convergeria, né, tinha algum ponto de convergência com a Bitcom, e de fato teve, até mesmo antes da pandemia, nós tínhamos a ideia de buscar uma alternativa de levar essa tecnologia ao nosso cliente final antes de que ele nos buscasse para isso. Quando falávamos lá no início, bem antes da pandemia, vamos colocar aí no ano passado ainda, quando a gente falava do coworking Bitcom e da maneira como nós precisamos colocar o produto no mercado e de que maneira colocar o produto no mercado, o óculos 3D com as imagens do coworking, né, com o projeto arquitetônico colocado numa tecnologia onde o nosso futuro cliente, o futuro locador do espaço, ele consegue caminhar dentro do coworking usando o óculos 3D, para nós foi um sonho que virou realidade. Né? A realidade aumentada, a realidade virtual virou uma realidade palpável. E para nós, no pós-pandemia, vai continuar sendo uma ferramenta excelente. Então, hoje, o cliente que não quer se expor, ele quer conhecer o espaço, mas ele não quer sair do local de trabalho dele para isso, ou da casa dele para isso, a tecnologia vai até ele e ele consegue conhecer o espaço dentro da sua casa, utilizando óculos. Ele vai conhecer o espaço do coworking da Bitcom, utilizando óculos, escolhendo a sala que ele quer trabalhar e fazendo a alocação do espaço dessa maneira. Então, é uma maneira de mostrar o produto no mercado, de maneira a que o cliente não se exponha, não exponha a sua saúde, e que ele consiga realizar a alocação do espaço e conhecer o espaço dessa maneira, né? Então, é apenas uma das aplicações que nós temos para essa tecnologia. E a gente vai explorar essa tecnologia com outros produtos, de outras maneiras, com outros vieses. Então, é um produto excelente, é uma aliança estratégica da Bitcom com a Núcleo Sistemas, com o Pedro, que é nosso amigo, é nosso parceiro, é uma pessoa com muita semelhança na maneira como o presidente e CEO da empresa, Fabiano Vergani, toca o seu negócio, que é sempre olhando para frente, olhando para o futuro e buscando oportunidade de negócio em tudo que a tecnologia pode proporcionar. Então, houve essa convergência entre a Núcleo e a Bitcom e temos um produto excelente na mão aí para levar o nosso cliente à tecnologia. Certo. Pedro, dentro dessas aplicações a gente tem esse case da Bitcom, que é um case que por si só já se explica bastante, mas quais outras aplicações a realidade aumentada pode servir ao mundo dos negócios? Ótimo. E corroborando com o Christian, né, esse projeto da Bitcom é um exemplo, né, prático do uso de realidade virtual, né, na sua apresentação de produtos, tá? Produtos, nesse caso, como franquias, né? Então, ou seja, colocar um óculos, entrar dentro de um ambiente e conseguir fazer um passeio, ir caminhando, abrindo uma sala, vendo o que tem, como é que é o quadro, como é que são as poltronas, os puffs, as mesas. Isso é um exemplo prático onde tu consegue fazer com que ele consiga ter uma interação. Outros projetos, né, semelhantes a esse, têm de diferentes formatos, tá? Um caso que a gente pode citar é o da Randon, do grupo Randon. Então, foi desenvolvido toda a parte de capacitação e treinamento na área de riscos, tá, de segurança. Então, os colaboradores colocam o óculos, eles fazem um tour por algumas fábricas, tá? E dentro desse tour, em umas fábricas, com uma trilha, ele vai visualizando possíveis riscos. E o mais interessante para treinamento é que o que acontece? Quando ele identifica um risco, que ele acha que aquilo é um risco, e se ele acerta, o sistema, dentro do óculos mesmo, pergunta: o que tu farias se isso realmente fosse real? E aí ele tem que fazer o comportamento dele. E isso tudo gera dados, que eu acho que isso é um ponto muito importante hoje, que não é somente a tecnologia da experiência imersiva, mas a produção que esses dados geram. Então, eu quero identificar qual que é o gênero por faixa etária e tempo de serviço que não conseguiu enxergar uma mesa na frente de um extintor de incêndio. Então, tu consegues fazer treinamentos baseado nesse modelo e analisando esses dados.
Outro exemplo que nós temos, que é muito interessante, é um conceito chamado de Serious Games, né? Nós usamos as plataformas de games, tá, para desenvolvimento de soluções em realidade aumentada e realidade virtual, que não sejam para entretenimento, sejam para uso corporativo, educação e etc. Um outro caso que nós temos bastante interessante é o do configurador de ônibus da Marco Polo, né? Então, é possível entrar no ônibus e configurar o ônibus. Então, qual que é a poltrona, a cabeceira, o piso, a cortina, o porta-pacotes, a lateral, e aí tu constrói todo o ônibus, né? Isso é bem interessante, né? Muito interessante, porque tu pode fazer uma imersão com o óculos, tu pode usar ele num tablet, pode usar no computador. E para apresentação de produtos, tem várias empresas, por exemplo, de móveis. Eu produzo o meu produto e eu projeto ele dentro da minha cena. Então eu quero ver como é que fica essa mesa de centro dentro da minha casa. Eu coloco meu celular e ele projeta e eu posso trocar as cores, ver, aumentar tamanho, dimensões e etc. Isso é muito interessante e isso hoje está sendo muito utilizado para essa aplicação de várias soluções, né? Eu sempre digo, a tecnologia ela é uma ferramenta, ela é uma ferramenta de apoio, né? Que não existe uma receita de bolo pronto. A empresa tem que entender o que ela necessita para que a melhor tecnologia ou a melhor ferramenta possa conseguir atender essa demanda, como o caso da Bitcom, que tinha a Bitcom gostaria de levar para as pessoas a visualização da sua franquia, mas de um modo totalmente inovador. E aí, então tu coloca o óculos e faz essa interação. Dentro desse aspecto, Christian, né, das franquias, dessa experiência, quanto que tu acredita que avança na hora da tomada de decisão para um negócio como também abrir uma franquia da Bitcom, por exemplo, no negócio Bitcom, quanto que avança isso? Avança muito porque quando a gente consegue transformar a experiência do cliente em algo real, as perspectivas mudam bastante. Tu sai do campo da teoria ou somente do pensamento para o campo da ação. E a realidade virtual ela vem exatamente para isso, para transformar uma pequena experiência ou um pensamento em realidade, né? Ou aproximar o máximo possível da realidade. Então hoje, um candidato ao franchising, tanto de internet quanto ao franchising de coworking da Bitcom, ele tem condições de enxergar o projeto dele ou de se colocar em primeira pessoa, né, como se fosse, né, na linguagem do game. Ele se enxerga dentro daquele cenário, ele interage com o ambiente e ele consegue imaginar como seria a experiência dele se estivesse em um ambiente real. Essa é a nossa sacada com isso, né? Então é um baita produto, a Bitcom precisava disso como uma empresa de ponta, né, na tecnologia. Está abrindo o caminho, né? É a ponta de lança. Não conheço nenhuma outra empresa do nosso segmento que trabalhe com isso, a não ser a Bitcom. E a gente vai continuar avançando nesse campo aí tecnológico junto com a Núcleo. Muito bem, estamos aqui ao vivo no Conexão. Vai fazendo a sua pergunta, compartilhando também com a gente. Nós estamos falando sobre tecnologias, projetos 3D, realidade aumentada, tudo aquilo, né, que há muitas décadas vem avançando, hoje também, né, trazendo aí uma vanguarda muito bacana para a área de negócios. Hoje o nosso foco aqui é conversar sobre esses cases, mas o bacana, Pedro, era também a gente entender como que surge isso dentro do mundo dos negócios e para onde que isso vai ir, né? Então, seja a origem, para onde que a gente está indo com essa tecnologia. É bem interessante essa pergunta, né? E é legal porque, assim, trabalhar com tecnologias, nós temos que estar constantemente pesquisando, estudando e lendo, né? A tecnologia ela tem um processo evolutivo muito rápido, né? Uma explosão cada dia tem uma nova solução, uma nova forma de trabalho e uma nova tecnologia que vem a agregar isso tudo. O que nós entendemos, né? Hoje nós estamos falando, primeiro, de algumas empresas, né, que enxergam esse novo modelo de experiência imersiva que é necessário para que eles consigam estar à frente ao mercado. Então isso é um ponto principal. E aí, claro que toda a concepção do projeto tem que vir da empresa. A gente ajuda a construir para identificar qual que é a melhor ferramenta ou tecnologia a ser aplicada nisso.
Para o futuro, nós estamos enxergando, e aí nós estamos falando, por exemplo, do Mark Zuckerberg há 3 semanas atrás, mudar a agenda dele de trabalho para se focar dentro da equipe de trabalho, do grupo de trabalho de AR, né, de realidade aumentada. A Apple investindo milhões de dinheiro para trabalhar com o Oculus Glass deles. O Facebook, que hoje, há 2 anos atrás, a Samsung estava com o principal óculos, vamos dizer assim, de uso global para entretenimento, hoje o Facebook já superou, né, fez uma aquisição do projeto, então está trazendo para si e está investindo muito nisso. Então, todas as empresas hoje, elas estão investindo nessas áreas. A Google fez, há 2 semanas atrás, aquela brincadeira que vocês entram no Google, colocam uma palavra que é um animal e ele já traz um link para R e já projeta, né, o R. Até a gente brinca, a gente saiu na revista, agora na revista Noi desse mês, que nós fizemos isso ano passado. Nós já tínhamos feito uns gatinhos, uns bichinhos para fazer, e aí até teve uma brincadeira legal. Mas para onde que nós estamos indo? Com o uso desses dispositivos, principalmente desses óculos, semelhante ao teu, hoje já tem projetos, e a Google já está fazendo isso, onde ele já visualiza o teu ambiente e ele já vai te dizendo, aqui tu tem um restaurante com qualificação XYZ, serve esses pratos, se tu quiser fazer uma reserva, quantos passos tu está caminhando. Então, tudo que nós temos hoje dentro do nosso smartphone, que a gente tem a necessidade de pegar o smartphone, colocar na mão e olhar para ele, nós vamos estar interagindo com esses outros componentes e hardwares, né? Pelos estudos, então, a probabilidade é que daqui a 5 anos a gente não esteja mais, a gente não enxergue ou não tenha mais esse dispositivo no formato que a gente tem de celular. A gente vai estar com óculos, com um brinco, com uma pulseira, com alguma outra forma de trabalho, né, que vai entregar a mesma coisa, tá? Então, hoje, tem já ruas lá na Itália que já fazem isso, o uso de AR, então tu colocar o celular na frente de uma rua, ele já explode dentro do teu celular tudo que tu tens naquelas áreas. Aqui no Brasil tem 2 ruas em São Paulo que a Google já fez, e aí a ideia é que para o ano que vem isso aí comece a ter um avanço e muito rápido para tudo isso. Então a tecnologia vai ir muito para esse ponto, né? Então hoje as empresas que investirem nisso vão ser as que vão estar se diferenciando no mercado ali na frente. É obrigatório isso, tem que ter. Os usuários irão fazer compras usando a AR, por exemplo. Sem isso, dificilmente a empresa que não investir nisso aí, ela vai ter lá um longo prazo se ela não estiver agrupando ou trazendo essas tecnologias para si. Vou também trazer para a nossa entrevista aqui o jornalista Leandro Adamati, lá de Farroupilha, para participar desse tema Tecnologia Hoje, Adamati. É verdade, Portela, eu estava atentamente acompanhando vocês aqui e como realmente a tecnologia 3D, ela está fazendo toda a diferença no mundo dos negócios. Por isso, queria dirigir minha pergunta aos convidados que estão aí nos estúdios da Bitcom TV em Caxias do Sul. De que forma que a tecnologia 3D pode hoje impulsionar os negócios e daqui a pouco até prospectar novos nichos de atuação? Sem dúvida. Tudo que existe hoje em termos de tecnologia, e antes, Edinho, aqui nós falávamos de como a tecnologia vai beneficiar a saúde pública, os médicos, os hospitais, os cirurgiões, o exército, né? Todo mundo investe muito em tecnologia e acaba chegando, às vezes, por último, no usuário final, na pessoa comum, né? Do dia a dia, em nós, né? Na sociedade civil. O que se propõe é o oposto, e que a sociedade civil usufrua ao mesmo tempo das grandes tecnologias que as nações acabam criando e que as grandes forças, né, militares e a força da saúde mundial acaba criando. A gente precisa caminhar junto com esse avanço tecnológico para que a pessoa comum, a sociedade civil, né, o Christian, o Pedro, o Portela, o Edinho, usufruam dessa tecnologia no seu dia a dia para melhorar o seu desempenho, para melhorar tanto o seu desempenho pessoal, né, na busca inclusive de uma saúde melhor, como o seu desempenho profissional e o desempenho acadêmico.
Então, essa tecnologia, ela vem, já está entre nós e veio para ficar, e é um caminho sem volta. Então, e que bom que é assim, porque isso vai melhorar a nossa qualidade de vida, vai dar mais longevidade às pessoas como um todo, porque vai sobrar muito mais tempo para a gente, para nos dedicarmos ao que realmente interessa, né? Ao cultivo das relações pessoais, sem perder tempo com coisas que não interessam. A gente vai ganhar tempo. Muito bem, não, excelente, porque traz para uma área também que não fica só apenas naquela coisa da razão, né? Exatamente, a gente vem para solucionar coisas da emoção também com a tecnologia. Muitas vezes as pessoas dizem, mas isso é matemática, é física. Não, mas a matemática e a física também ajudam a gente a entender a nossa vida emocional, nossa vida do cotidiano. Bom, gente, para finalizar aqui nossa conversa, os próximos passos para essa elaboração do projeto aqui na Bitcom, o que vamos ter aí pela frente também para a gente amarrar bem aí nossa entrevista das novidades. Né? Novidades aí, até nós estávamos conversando aqui numa reunião, né? O Cristiano, eu venho lá de Antônio Prado, né? Então eu acordo 6 da manhã e venho para cá, cheguei aqui 8h30 e estávamos ali reunidos. Então o que nós estamos trabalhando, depois o Cristiano pode falar mais, hoje, toda a plataforma de realidade virtual dentro da Bitcom já coloca o óculos e tu consegue fazer o eu, né? O seu eu entra dentro dessa estrutura e faz essa navegação e essa interação. Agora nós já estamos trabalhando onde várias pessoas vão entrar no mesmo ambiente e vão conseguir estar se interagindo nesse ambiente. Ou seja, não vai ser mais eu sozinho naquele ambiente. Vai ser nós todos com os óculos e todo mundo naquela mesma cena que vai estar lá na franquia, e nós vamos estar podendo conversar e compartilhar informações. Essa cadeira, como é que ficou? Essa mesa, esse cafezinho aqui com essa xícara. Então a gente vai poder nós interagirmos e sairmos do eu sozinho para o nós, que eu acho que esse é um dos grandes desafios, e inclusive, Portela, tu havias falado agora, né, a importância disso, de nós começarmos a trabalhar as pessoas, né, as relações. Então, num momento como esse, há necessidade também de nós conseguirmos fazer com que nós todos estejamos no mesmo local, mesmo que virtualmente, né? Então, projetar isso. Então, essa é uma dos pontos principais. Nas campanhas de Natal, alguns filtros de realidade aumentada, né? Que a gente já tinha feito alguns, mas a gente vai evoluir muito no uso de realidade virtual, tour virtual e realidade aumentada, né? Então, esses são os projetos que a gente estava trabalhando aí paralelos. Cristian Rizardi. Muito bem, eu vou encerrar minha participação aqui falando de uma frase que ouvi de um comentário que o Jeff Bezos fez em relação às mudanças de tecnologia que ele promovia na Amazon. Ele foi perguntado sobre tudo isso e sobre os diferenciais entre a máquina e o ser humano. E ele falou o seguinte para a pessoa que perguntou: no fim das contas, todos nós somos apenas algoritmos, mas ainda assim continuamos sendo o fator de diferença em qualquer organização através de todos os tempos. Então a tecnologia, o que ele quis dizer, né? A tecnologia é fundamental, ela precisa fazer parte da nossa vida, mas no fim das contas o que faz sempre a diferença é o ser humano nas organizações. Então isso vem para mudar e já está mudando, e que bom que já está mudando, porque aumenta significativamente a qualidade dos negócios e a qualidade de vida das pessoas. Mas lá no fundo a gente só quer uma coisa, né? Melhorar a vida do ser humano e fazer com que ele tenha tempo para se dedicar às coisas que realmente interessam, que nada mais é do que o cultivo das relações interpessoais. Não, e uma coisa que é fantástica, também vai ao encontro que o Pedro falou, só que eu não queria cortar o pensamento dele, foi do rótulo do Jack Daniels, né? O problema é o cara entender se a realidade é aumentada ou se é o Jack Daniels que já está fazendo o processo de efeito no corpo. Mas é muito legal porque isso muda o nosso dia a dia e aprimora o relacionamento, né? É muito bacana. Gente, é um tema que a gente poderia levar por muito mais tempo, mas eu quero te agradecer, Pedro, Cristian, por trazer e dividir com todos nós aqui da Bitcom TV, a audiência da nossa região, esse tema, e já ficam aí convidados para uma próxima rodada aí, claro dessa sim. Conversa sobre tecnologia. Estamos à disposição. Só entrar em contato que prontamente nós vamos estar aqui, porque nós entendemos que o compartilhamento é essencial, e essa união dos pontos, cada um tendo as suas
características e seus estudos, e unindo todos esses pontos, a gente vai conseguir ter uma evolução muito maior como seres humanos, aprendizado, e vamos entregar para a sociedade um mundo melhor.